Fala, galerinha do sexto ano! Seja bem-vindo à aula de matemática com a Prof. Dilcleia. Pegue seu caderno, seu lápis, borracha, caneta, deixa já tudo aí pertinho para não perder na dica de nada, hein? Anote tudo no seu caderno para ele ficar lindésimo, bem caprichado, que a Prof. gosta assim, ó, bem bonito tudo, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula vai começar. E a aula de hoje é sobre subtração de números naturais. Números naturais? O que são mesmo? Ah, sim, números naturais. Não tem vírgula. Isso, é isso mesmo. E nós vamos ver subtração de números naturais. Agora, vejam bem. Os objetivos que a Prof tem na aula de hoje são, efetuar subtração envolvendo números naturais, reconhecendo elementos e aplicando as ideias associadas a cada operação. E ainda, reconhecer e utilizar as propriedades dessa operação. Então vamos lá? A nossa aula começando e pega seu caderno. Deixa anotadinho tudo, beleza? Foi! Então, sobre subtração, ó. A subtração está ligada à ideia de tirar, diminuir, retirar. Essa é a ideia da subtração. E ainda acompanha algumas situações para recordar as ideias associadas à operação subtração. Correto? Você já sabe subtrair. Aqui nós vamos recordar um pouquinho sobre a subtração. Então, uma das ideias, ideia associada à subtração é tirar uma quantidade da outra. Essa é uma das ideias que está associada à subtração. Eu vou tirar uma quantidade da outra. Como assim? Espera lá, a Prof. vai explicar tudinho aqui para você. Então, temos um exemplo aqui, ó. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça que custa R$65. Com quanto ele ainda vai ficar? Vejam ó, de novo, ó. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça que custa R$65. Com quanto ele vai ficar? Vamos ver como que é? Então, ó, para saber, ele precisa tirar 65 de 227, ou seja, precisa efetuar a subtração 227 menos 65. Por isso que isso daqui é a ideia de tirar a quantidade 65 do 227. E ainda, vamos continuar para ver. Veja dois algoritmos que podemos usar para a subtração 227 menos 65. Temos o algoritmo usual e o algoritmo da decomposição do subtraendo. Então, observa bem. Se precisar, depois volte o vídeo para entender certinho. O algoritmo usual é aquele que a gente mais utiliza na sala de aula. E muito provável que se você aprendeu até com a sua mãe ou com algum parente da sua casa, foi nesse sentido que eles ensinaram para vocês. Então, 227 menos 65, o número 227 é minuendo, o 65 é o subtraindo, o 162 é a diferença, ou o resto desta continha. Então, essa maneira de resolver nós chamamos de algoritmo usual. Eu coloquei o 227, o menos 65 obedecendo casinha da unidade, casinha da dezena, casinha da centena e resolvi. Unidade menos unidade, a dezena menos a dezena e a centena menos a centena. Correto? No entanto, aqui a Prof disse que vou trazer dois modelinhos. Um pelo algoritmo usual e o outro pela decomposição. Vamos ver agora como é esse modelo da decomposição? Algoritmo da decomposição é assim. Como 65 é igual a 60 mais 5, podemos efetuar 227 menos 65
assim. 227 menos 60 dá 167. E 167 menos 5, 162. Esse é o algoritmo da decomposição. Você decompôs. Eu tinha que subtrair 65, então fez a decomposição. 60 mais 5. E subtraí primeiro 60 e depois o número 5. Portanto, respondendo à questão de quanto ainda o Norberto ficará, Norberto vai ficar com R$162. Essa é a ideia do tirar uma quantidade, tá certo? Agora, nós temos outra ideia da subtração, ideia que é associada à subtração, que é completar quantidades. Vamos ver como que significa, o que isso significa, ou quais exemplos de completar quantidades? Juvenal tem R$359. Quanto falta para ele poder comprar um televisor que custa R$600? Entenderam essa ideia de completar? Ó, ele já tem 359. Quanto falta para chegar nos R$600? Essa ideia do quanto falta, eu preciso completar essa quantidade. No entanto, o quanto está faltando também sugere um cálculo de subtração. Para saber com que quantia Juvenal deve completar o que falta para os R$600, devemos fazer a subtração 600 menos 359. Aqui, pelo algoritmo usual, 600 menos 359, novamente, algoritmo usual, unidade embaixo de unidade, dezena com dezena, centena com centena. Fiz o cálculo, cheguei no 241. E se eu fizesse pelo algoritmo da decomposição, eu faria 600 menos o 300, que fica com 300. Vejam, eu tinha que subtrair 359. Então, a prof fez a decomposição do 359. 300 mais 50 mais 9. Subtraí 300. Cheguei nesse número. Agora eu tenho que subtrair os 50. 300 menos 50, 250. E falta ainda subtrair o 9. 250 menos 9, 241. Portanto, Juvenal precisa de mais R$241 para poder comprar o televisor. Observem que o algoritmo da decomposição, ele favorece o cálculo mental, tá? Então é legal saber esses dois métodos, porque às vezes, é legal, posso fazer por decomposição e vai bem rapidinho o meu cálculo. Outras vezes, esse número não é fácil fazer por decomposição, então eu prefiro fazer pelo algoritmo usual, beleza? Então, completar quantidades era o que falta para chegar no número, neste caso, quanto falta para chegar no 600. Agora, outra ideia associada à subtração. Vem comigo. Existe a ideia de comparar quantidades. Como é isso? Acompanhe aqui que eu trouxe a explicação também. Essa ideia de comparar quantidades. Podemos comparar duas quantidades perguntando. Perguntando o quê? Vejam. Quanto uma delas tem a mais ou a menos do que outra? É uma pergunta. Ou ainda, qual é a diferença entre elas? Entendem? São perguntas que sugerem, nos dão a ideia de comparar situações, comparar as quantidades. Então, acompanha o exemplo a seguir. Vamos lá. Aqui nós temos assim, a pontuação de 3 crianças em uma partida de videogame foi esta. O Felipe, 1.278 pontos. O Jorge, 2.188 pontos. E a Angélica, 1.895 pontos. Então, como nós queremos a ideia de dizer quem é que fez a mais, quem é que fez a menos, ou a quantidade deles, né, de a mais ou a menos, eu vou então comparar entre eles. Então vejam aqui, ó. Aqui a prof trouxe, ó.
podemos concluir que, tá? Olhem lá as pessoas. A Angélica em relação ao Felipe. A Angélica fez 1.895 pontos e o Felipe 1.278. Então, eu posso dizer que a Angélica fez 617 pontos a mais do que o Felipe. Eu peguei o número da pontuação da Angélica menos a pontuação do Felipe. Então, eu sei que ela fez 617 pontos a mais. Agora, veja se eu comparo Angélica com o Jorge. Olha só, comparando a Angélica e o Jorge fez mais ponto que a Angélica, correto? Então, para saber essa pontuação, essa diferença de pontuação, eu vou fazer uma subtração. Lembre-se que na subtração sempre o maior número menos o menor, que no caso o maior número é a pontuação do Jorge. 2.188 menos 1.895 deu 293. Como a comparação que a prof fez foi da Angélica em relação ao Jorge, olha como ficou minha frase. Angélica fez 293 pontos a menos do que o Jorge. Viram a diferença? Se eu comparei ela com ele, ela fez menos pontos que ele, certo? Entenderam? E quando? Agora eu vou comparar o Felipe e o Jorge, os dois. Qual é a continha? Também de subtração. Maior pontuação menos a menor pontuação. A diferença entre os dois é de 910 pontos. Então, olha a frase que a prof colocou. A diferença de pontos entre Jorge e Felipe foi de 910 pontos. Entenderam as situações? Eu vou comparar quantidades. Eu tanto posso dizer que fez a mais que, posso dizer que ela fez a menos que ele, ou dizer que a diferença entre os dois é de uma quantidade. Nas três situações, o cálculo é de subtração, tá? E agora, deixando um pouquinho as ideias da subtração, vamos para as propriedades da subtração. Nós estudamos lá na adição as propriedades. Agora vamos ver se cabe propriedades aqui dentro da subtração. Então, fique de olho nas propriedades da subtração. Bem de olho. A subtração não possui a propriedade comutativa. Lembram o que é a comutativa? Trocar a ordem. Na subtração não vale. Olha o exemplo que a prof trouxe. 7 menos 5 é 2. Agora, 5 dedos eu posso tirar 7? Não no conjunto dos números naturais, certo? Né? Não é possível. Portanto, não existe esta propriedade e eu escrevo assim, ó. 7 menos 5 é diferente de 5 menos 7. Outra propriedade que temos, a subtração não possui elemento neutro. Lembra o que é o elemento neutro lá na adição? O zero. Aqui não temos elemento neutro. Por quê? 8 menos 0 é 8. Agora, de 0 eu posso tirar 8? Não. Então, não existe a propriedade elemento neutro. E eu escrevo que 8 menos 0 é diferente de 0 menos 8. Compreendendo? Continuando ainda nas propriedades, fique de olho. A propriedade associativa também não cabe aqui na subtração. O que é mesmo a associativa? Quando eu tenho 3 ou mais números para fazer a continha e eu posso decidir em fazer a primeira com a segunda ou a segunda com a terceira. Nesse caso não cabe. 9 menos 6 é 3. 3 menos 2, 1. Agora eu decidi fazer primeiro a última subtração. Então eu repeti o 9 menos e vou fazer primeiro 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. 9 menos 4 deu 5. Os resultados ficaram iguais? Nananina, não, ficaram diferentes. Portanto, essa propriedade associativa não cabe e eu digo que elas são diferentes. No entanto,
na subtração, existe uma relação fundamental da subtração, que ela entra como uma propriedade da subtração. Mas ela está escrita assim nos livros, ó, relação fundamental da subtração. E qual é essa relação fundamental? Então, a subtração é a operação inversa da adição, certo? Então, quando eu preciso fazer uma prova real da continha, eu faço com a operação inversa. Agora, atentos aqui nas contas, ó. 9 menos 5 igual a 4. O 4 é a diferença. O 5 é subtraindo. O 9 é o minuendo. Lembra? Minuendo, subtraindo diferença. 9 menos 5 igual a 4. Vejam qual é essa relação fundamental. Se eu pegar o 5 mais 4, quem era o 5? Ó, o 5 era o meu subtraindo. Quem era o 4? A diferença. Se eu fizer o subtraindo mais a diferença, nós chegamos no resultado do minuendo, que é ali, a prof colocou. 5 mais 4 é igual a 9. 9 é o mesmo valor do minuendo, o 4 é o mesmo valor da diferença e o 5 o mesmo valor do subtraindo. Em matemática, dizemos que as sentenças 9 menos 5 igual a 4 e 5 mais 4 igual a 9 são equivalentes, tá? Equivalentes. E se elas são equivalentes, eu posso escrever isso daqui, ó. 9 menos 5 igual a 4 é equivalente a 5 mais 4 igual a 9. Compreendido? E ainda, esse símbolozinho aqui, ó, que a prof usou, significa equivale a. Tá? Eles são equivalentes, um equivalente ao outro. Então, minuendo menos o subtraindo é igual à diferença, que equivale ao subtraindo mais diferença igual a minuendo. Aqui a prof vai pedir que você faça isso que eu estou falando agora, que é anota isso bem bonito no seu caderno, porque essa é a relação fundamental da subtração. Você precisa saber e ter anotadinho no seu caderno, tá bom? Não confiar só aqui na cachola. Combinado? E ainda, o que nós temos? Ó, de novo, a subtração é a operação inversa da adição. Por isso que consigo fazer esta relação e é chamada de relação fundamental da subtração. Agora, a prof trouxe um exemplo para que vocês possam só acompanhar. Atenção, olhando, prestando bastante atenção. Acompanhe o passo a passo. A pergunta é assim: qual é o minuendo quando a diferença é 857 e o subtraendo é 225? Como assim? Leia de novo. Ó. A prof quer saber qual é o minuendo. Minuendo se refere à conta de subtração. Pode olhar o restante. Ó. Qual é o minuendo quando a diferença é 857? A diferença na subtração, a diferença é o resultado. E o subtraindo é 225. Lembrei, minuendo, subtraindo e diferença são os termos da subtração. Então, numa subtração eu tenho aqui meu minuendo, aqui vem o subtraindo, aí faço o sinalzinho de menos e traço na continha e embaixo nós temos a diferença, que é o resultado. Então, observe agora a pergunta. Qual é o minuendo? Eu não sei. Quando a diferença é 857, olha onde a professora colocou o número 857, corresponde à diferença, então tem que ficar lá embaixo na continha. E o subtraindo é 225. O que nós vamos fazer para encontrar esse minuendo? Vamos usar a relação fundamental. Se eu tenho a diferença e tenho subtraindo, eu posso usar a operação inversa. E a operação inversa é uma adição. Quem eu vou somar? A diferença, 857, mais 225. E chegamos no número 1082. Portanto, eu estou procurando quem é o minuendo.
e o minuendo desta conta será 1.082. Anotaram tudinho? Se precisar, voltem o vídeo e assistam novamente e façam as anotações necessárias, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Foi sobre subtração de números naturais e tenham uma ótima aula. Muito, muito obrigada por sua atenção. Chegando agora ao final da nossa videoaula de matemática e até a próxima videoaula. Tchau, tchau da Prof. Gilcleia.